Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos resolver 3 questões que constaram no exame de ordem em 2022. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então resolver 3 questões que constaram no exame de ordem, no 36º exame de ordem unificado, aplicado pela Banca Fundação Getúlio Vargas, OAB, em 2022. Essa é a prova tipo 1 branca. Então, separei aqui 3 questões de processo civil que constaram nessa prova. Vamos resolvê-las. Primeira questão. Vou ampliar um pouco aqui para vocês. Então, vamos lá. O que eu sempre recomendo é que vocês pausem, tentem resolver e, claro, depois voltem aqui no vídeo comigo para ver a resolução. Então, vamos lá. Ainda no início da fase de conhecimento de determinado processo, as partes e o magistrado, de comum acordo, resolvem fixar calendário. Eu tenho um vídeo que eu postei já faz um tempo que eu falo desse calendário procedimental. O professor coloca aqui para vocês o link para quem quiser assistir esse vídeo, tá? Então, resolvem fixar calendário para a prática de atos processuais, estipulado que a realização da audiência ocorreria em determinada data. A parte ré não comparece e alega que não foi devidamente intimada para o ato, requerendo a designação de nova data. Nesse contexto, você, como advogado ou advogada, é procurado ou procurada pela parte ré e busca avaliar as consequências de seu não comparecimento a essa audiência. Nesse sentido, é correto afirmar que, então vamos lá, alternativa A, o calendário não vincula o juiz. Vincula sim. A gente vai já ver a redação do artigo 191 do Código de Processo Civil. Vincula, tá? Vamos lá, a letra A já está errada. Letra B, o calendário processual pode ser imposto pelo magistrado? Não pode ser imposto. Isso tem que acontecer, e aqui já diz, de comum acordo. Não pode ser imposto, tá? Letra C, com exceção da audiência, dispensam-se a intimação das partes para a prática dos demais atos. Não tem essa exceção. Inclusive para a audiência. A ideia do calendário é exatamente essa, já deixar as datas determinadas para dar mais celeridade, para ter mais economia processual, para dispensar as intimações, inclusive para as audiências. Então, nós já achamos erros na A, na B e na C, só pode ser a D. Então, a ré não poderia deixar de comparecer à audiência, pois a modificação do calendário pelo juiz ou pelas partes somente é possível em casos excepcionais devidamente justificados. É exatamente essa a resposta, letra D de dado. Então, a resposta, aqui é o nosso gabarito, letra D. E olha aí a redação do 191, Volto a dizer, tem um vídeo postado sobre esse tema, já devo ter colocado o link aqui para vocês, e aí vocês vão verificar, querendo, mais detalhes sobre esse assunto. Então, de comum acordo, então por isso que não pode ser imposto, aquela alternativa nós vimos que está errada, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Então, todos têm que estar de comum acordo, as partes e o juiz. No vídeo eu acho que eu até comento que essa questão do juiz é complicado, porque às vezes é difícil ele conciliar. A pauta de julgamento ela é muito grande, tem muitas audiências normalmente em várias de cidades maiores. Recentemente eu vi um caso de uma juíza que entrou de férias, e teve outra juíza que entrou no seu lugar, e as audiências foram todas adiadas. Por quê? Porque a juíza que entrou em substituição, na vara dela de origem, já tinha muitas audiências marcadas, e aí conflitou o calendário. Então existem algumas dificuldades, mas é algo que em tese é admitido. Na prática, eu francamente não tenho visto muita aplicação disso no âmbito do Poder Judiciário. Isso aqui é uma peculiaridade muito maior da arbitragem, mas é algo que, se for bem empregado, certamente vai trazer muito mais celeridade e economia processual. Aí o parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz. Estão vendo porque aquela alternativa estava errada, E os prazos nele previstos somente serão modificados, olha aí, em casos excepcionais devidamente justificados, como nós vimos no nosso gabarito, na letra D de dado. E dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiências. Então, por isso que nós vimos que tinha uma alternativa errada nesse sentido, cujas datas tiverem sido designadas no calendário.
Então é para os atos processuais e também para as audiências, tá? Vamos em frente. Mais uma questão. Recomendo novamente, pausem, tentem resolver, resolvam, né? Vejam qual alternativa vocês marcariam e aí depois voltem comigo aqui para ver a solução. Vamos lá. Por mais de 10 anos, Leandro foi locatário de uma sala comercial de propriedade de Paula, na qual instalou seu consultório para atendimentos médicos. Decidido a se aposentar, Leandro notificou Paula, informando a rescisão contratual e colocando-se à disposição para entregar o imóvel. Ultrapassados 4 meses sem o retorno da locadora, Leandro ajuizou ação declaratória de rescisão contratual com pedido de consignação das chaves. Diante disso, Paula apresentou contestação e reconvenção, na qual pleiteia a cobrança de danos materiais por diversos problemas encontrados no imóvel. Diante desse imbróglio e reconsiderando sua aposentadoria, Leandro consulta advogado, né, advogada, para avaliar a possibilidade de desistir da ação. Sobre o caso narrado, assinar a alternativa correta. Veja, muita informação desnecessária aqui. Questão desses 10 anos, questão da alocação, blá, blá. Aqui o importante é que a Paula apresentou contestação e também apresentou reconvenção, ou seja, ela também contra-atacou. E no final das contas, a questão é muito simples, é a questão que trata apenas da intenção do autor de desistir da ação. Então é só isso, muita informação desnecessária aqui, questão de 4 meses, papapá, isso tudo aqui não vai influenciar na resolução da questão. A questão é singela, questão de desistência, sabendo que a ré já contestou e também reconviu. Tá? Então vamos lá, vamos começar pela letra D. D de dado. Caso Leandro desista da ação, isso acarretará a extinção do processo sem resolução de mérito. Até aqui tudo bem, nós vamos ver a redação do 485 do Código de Processo Civil. Agora vejam, obstando a propositura de inovação com o mesmo objeto. Não vai obstar. Ele pode propor. Se houver desistência, vai haver extinção do processo sem resolução de mérito e ele pode propor a ação novamente. Tá? As mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedido. C. Caso apresentada a desistência da ação por Leandro, sua conduta implicará a desistência implícita da reconvenção. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque quem aprestou a reconvenção foi a ré, foi a Paula. E não tem por que a conduta aqui do Leandro implicar em desistência, não existe isso. Está errado. Tá? Se houver desistência, vai continuar a reconvenção. Tá? A não ser que a Paula não queira. Tá? Enfim, a simples desistência da ação não implica de forma alguma em desistência implícita da reconvenção. De forma alguma. Letra B. Como foi oferecida a contestação, Leandro não poderá mais desistir da ação. Vejam, na sistemática do Código Revogado, essa B seria correta. Né? Se foi oferecida a contestação, Leandro não poderia mais... Quer dizer, não, nem seria correta não. Mesmo na sistemática do Código Revogado não seria correta não. Porque oferecida a contestação, o que acarreta, e nós vamos ver a redação do Código, inclusive do Código em vigor, é que para que Leandro possa desistir da ação tem que haver o consentimento da ré, haja vista que ela já contestou. Tá? Então, mesmo na sistemática do Código de Advogados, isso aqui não estaria correto, não. Porque a oferecida da ação, Leandro não poderá desistir, não, está errado, ele pode. Só que vai precisar do consentimento da ré, porque ela contestou. Tá? Letra A. Por ter sido apresentada a contestação, só pode ser ela correta, né? Leandro poderá desistir da ação até a sentença. Sim, aqui é que quem estudou o processo civil pelo Código Revogado poderia fazer confusão. Porque aqui sim, na sistemática do Código Revogado, isso aqui estaria errado. Porque na sistemática do Código Revogado havia uma ideia de estabilização da lide. Ou seja, depois do saneamento do processo não poderia haver desistência. Mas isso é Código Revogado. O novo Código permite a desistência até a sentença. Né? Então, essa nós já sabemos que é a correta. Né? Por ter sido apresentada a contestação, Leandro poderá desistir da ação até a sentença. Nós vamos ver a redação do 485, em seus parágrafos. O que ficará sujeito à concordância de Paula, sim, porque ela contestou. Vamos ao Código de Processo Civil. Gente, não sei se vocês estão ouvindo, quem acompanha meu canal já sabe, nessa época do ano, o inverno é rigoroso aqui, mas o nosso inverno não tem frio, nosso inverno aqui só é chuva. E aí começa a chover e fica um barulhinho de chuva ao fundo aqui, que eu espero que o áudio não esteja captando, mas não sei. Se estiver ouvindo um barulhinho, já sabem que é
a chuva. Enfim, tem vários vídeos meus com esse barulho. E ou eu faço com esse barulho, ou eu não faço vídeo por 6 meses. Então, enfim, não tenho como evitar, infelizmente, o barulho da chuva, tá? Então, nosso gabarito é letra A. Está aqui o Código de Processo Civil, artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Aí, 8. Homologar a decência da ação. E aí os parágrafos que são importantes aqui, ó. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Porque o réu já integrou a lide, ele também tem direito a uma decisão de mérito. Tá? E o parágrafo 5º diz que a desistência da ação pode ser apressada até a sentença. Aqui diferente do Código Revogado, que depois do saneamento, de acordo com o Código Revogado, após o saneamento não poderia haver desistência. Né? Agora, com o novo Código de Processo Civil, a desistência pode acontecer até a sentença. E se o réu, no caso aqui a ré, já tiver contestado, vai precisar da sua anuência, vai precisar do seu consentimento. Tá? Vamos à nossa última questão. Novamente, se puderem pausar, pausem, vejam qual alternativa vocês marcariam e aí depois acompanhem a resolução aqui comigo. Vamos lá. Estou tentando enquadrar aqui, enfim, está difícil. Vamos aqui, mesmo. A Livraria Sabedoria sofreu ação de execução por título extrajudicial, movida pelo Banco Carvalho, em virtude da inadimplência de contrato de empréstimo. Citada, a executada não realizou o pagamento da dívida, tendo sofrido bloqueio de dinheiro depositado em instituição financeira. Com o objetivo de liberar o valor bloqueado, ofereceu em substituição à penhora fiança bancária ou o percentual de 10% do seu faturamento. Intimada, a exequente não concordou com a substituição, sob o fundamento de que a penhora em dinheiro é preferencial e não pode ser substituída por qualquer outra. Fundamento que foi acolhido pela juíza da causa. Diante desses fatos, assinale a alternativa correta. Então, vejam, eu estou até devendo postar mais vídeos aqui sobre o processo de execução, sobretudo com relação à penhora. Mas tem vídeos meus, eu vou ver se eu boto aqui em algum canto um link para vocês, quem quiser assistir. Eu tenho vídeos que falam de princípios fundamentais da execução. Entre eles, o do resultado, o princípio do resultado e o princípio da menor onerosidade, que já seriam de grande valia na resolução dessa questão aqui. Tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada nesses vídeos e eu fico devendo para vocês mais vídeos aí sobre o processo de execução, talvez até atualizar alguns vídeos que foram postados, porque, enfim, melhorar mesmo, até questão de áudio, que alguns não estão muito bons, enfim, vou ver se eu seleciono alguns. Eu digo isso porque alguns alunos já me falaram, só tem uns vídeos ali que precisam ser aprimorados, né? Farei isso, dentro em breve. Então, vamos lá. Diante desses fatos, assinale a alternativa correta. Então, é uma questão singela aqui de substituição do bem que foi penhorado. Foi penhorado dinheiro e o executado quer substituir. Não houve concordância por parte do exequente e a juíza concordou com isso. Vamos ver quais as alternativas que a banca nos coloca, que a Fundação Getúlio Vargas, né, nos coloca. Letra A. A decisão judicial está errada, pois a penhora do faturamento é equivalente a dinheiro, não é. Não é, a gente já vai ver o que o Código de Processo Civil diz a respeito disso, tá? A gente não é. Salvo engano, é 835, mas eu vou já confirmar com vocês, tá? Mas não é. Letra B. A decisão judicial está correta, pois a penhora em dinheiro é prioritária e somente poderia ser substituída com concordância. Não, está errado isso aqui. Não é somente com a concordância do exequente, porque poderia se falar aqui em menor onerosidade. Tá? Então, quem tiver interesse, olha o vídeo que eu já devo ter colocado o link para vocês. Errada também. Letra C. A decisão judicial está errada, pois a fiança bancária equipara-se a dinheiro. Sim, equipara-se. Desde que o valor não inferior ao débito constante da inicial acresça de 30%. Perfeito, né? Letra C. Letra C é a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Civil, a gente vai já ver a redação. E a letra D, a decisão judicial está correta, pois dinheiro, fiança bancária e penhora do faturamento são substituíveis. Não. Então, como é que está correta se ela indefinir? Se eles fossem realmente substituíveis, né? Letra D é a que está mais equivocada de todas. Então, nosso gabarito é letra C. Vejamos o que diz o Código de Processo Civil. Letra C, exatamente o 835. Ó. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Ele dá a ordem nos incisos e o que nos interessa aqui é o parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equipara-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido
de 30%. É isso, minha gente. Eu espero que a resolução dessas questões auxiliem vocês, sobretudo aqueles que estão se preparando para o exame de ordem, que vocês já estão vendo como os assuntos são cobrados, questões relativas aqui ao processo de conhecimento, questão aqui referente ao processo de execução. Tenho feito isso por conta, e farei mais, porque alguns ex-alunos me pediram, falaram, professor, se você puder, comente as questões de exame de ordem para a gente saber o porquê das alternativas, o porquê está certo, o porquê está errado. Então é uma boa forma de você complementar seus estudos, né? Você vê as questões em tese e em seguida tentar resolver questões. Quem está se preparando para o exame de ordem, vale muito a pena buscar o banco de questões disponível na internet, as questões aplicadas em exame de ordens anteriores, para vocês saberem como a Fundação Getúlio Vargas tem cobrado esses temas, né? É isso, minha gente. Por hoje é só e até a próxima.